Olá, eu sou Janene Polidori, especialista em neuroeducação e elaboradora profissional de material didático. E no vídeo de hoje a gente vai estudar um pouquinho como funcionam lições reforçadas, que podem ser utilizadas nas salas regulares e também nas salas de reforço, inclusive multisseriadas. Então, nesse vídeo eu vou explicar um pouquinho para vocês o que tem por trás dessas atividades. E nós vamos utilizar um material da loja, que é o Apostila Reforçada, volume 2, para primeiro ano, porque é de alfabetização, né, o vídeo. E embora ele seja de primeiro ano, gente, ele pode ser usado aí com segundos e até terceiros anos, dependendo das dificuldades de sua turma. Por isso que eu estou trazendo ele aqui, esse Apostila Reforçada, volume 2, mesmo porque é uma produção do Grupo Polidori de Educação, então a gente não vai ter problemas aí de direitos autorais com este material, que é produção nossa, né? A gente sempre precisa respeitar aí o direito dos outros. Eu vou aproveitar para convidar você a se inscrever no canal, curtir o vídeo e compartilhar o vídeo, nunca o material, com seus colegas que podem aproveitar as mesmas informações. Independentemente de eu utilizar o material, o mais precioso são as informações complementares que eu vou dar, que vão te ajudar a distinguir uma atividade boa de uma atividade ruim, né? Porque o que a gente mais tem aí, gente, é atividade ruim nessa internet, né? Bom, sobre esse vídeo aqui, a gente vai falar por que usar essas lições reforçadas. Eu vou apresentar o modelo com 2 páginas, uma de português e uma de matemática, são 2 páginas do material nosso, e o que é nela que traz bons resultados, o que ela engloba aí que pode trazer essa diferença tão grande na sua sala de aula e nos resultados dos seus alunos. Vamos começar no porquê usar lições reforçadas. Em primeiro lugar, elas vão reforçar conteúdos estudados com foco em função executiva. Então, ela só pode ser chamada de reforçada porque a gente vai ter um foco aí no raciocínio da criança, seja linguístico ou matemático, porque os exemplos que eu vou dar são de português e de matemática para a faixa de alfabetização. Então, no caso de matemática, são situações matemáticas. Então, vai englobar aí um pouquinho de interpretação de texto, que também é necessário nessa faixa etária, né? É uma atividade excelente para utilizar aí em sala de aula, como eu falei, nas turmas regulares, porque é uma atividade que, se você acompanhar com a criança principalmente, você vai notar o quanto ela vai ficar entretida, porque faz com que o cérebro consiga ter um foco diferente das outras atividades, porque ela é pensada para esse motivo, né? Ela pode ser utilizada também aí com lição de casa. Nesse caso, gente, eu sugiro que seja utilizado a partir do nível silábico alfabético, tá? As crianças pré-silábicas e silábicas dá para usar em sala de aula com o auxílio do professor, mas eu não recomendo que seja mandado para casa para crianças que sejam pré-silábicas e silábicas. A partir do silábico alfabético, a autonomia vai ser maior. E uma das orientações aí profissionais para lição de casa é que a criança consiga fazer minimamente com autonomia. Então, se eu mando isso para um pré-silábico e silábico, ele não vai ter sucesso. Isso vai criar um problema para o professor, né? Então, é legal de mandar para casa a partir dessas hipóteses, e inclusive de segundo e terceiro ano, para poder dar uma reforçada em algumas estruturas, né? E, em terceiro lugar, pode ser utilizado aí como reforço escolar, na escola ou fora dela, seja a classe regular, ou seja, só de um ano série, ou multisseriada de primeiro a terceiro ano. É bacana esse material aí que eu vou mostrar para vocês. Esse mesmo material, tá? O nosso exemplo, gente, ele vai conter textos introdutórios em cada página, sendo alguns de português e outros de matemática. Esses textos introdutórios, eles podem compreender textos inéditos, feitos especialmente para o material. Ele vai compreender parlendas e cantigas. Então, é uma mistura aí de textos de memória com textos de informação ou até narrativos que a gente faz. São sempre textos bem pequenininhos, que são de acordo com
o esperado aí para a faixa etária, eu já ia adiantar a informação. Se você quiser esse material, aproveitando aqui que eu estou explicando, eu vou deixar embaixo do vídeo, no resumo, o link direto para ele, que você pode ver os detalhes, o preço, as amostras lá no site da nossa loja virtual, que está no ar desde 2012. Então, para vocês verem que é uma coisa aí robusta, confiável, né? Não é nenhum camelô de internet tentando vender. Cada página também vai conter 3 atividades baseadas nesse texto que eu estou falando. Daqui a pouquinho eu vou mostrar a página para vocês. E tudo isso vai ser na mesma página, como eu venho dizendo. Essa informação, tudo na mesma página, ela é importante para você compreender o modo como foi elaborada essa atividade e por que ela é reforçada, que é o que eu vou explicar agora. Eu vou mostrar para vocês uma das atividades com texto inédito, que é de língua portuguesa, tá? A gente tem aí o texto Marco o Macaco, e eu vou explicar a atividade do ponto de vista da engenharia pedagógica e como que a gente complementa a informação com a arquitetura de informação, tá? Esses 2 itens, gente, são matérias que a gente estuda no curso de elaboração de material didático que a gente oferece no Grupo Spolidoro de Educação, que ele é um curso aí de em torno de 6 meses. Atualmente a gente pratica ele 2 vezes por semana. E se você tiver interesse em participar da próxima turma, porque essa turma já não dá mais, seria legal você deixar o seu contato com a Cirlei no WhatsApp, que eu vou deixar embaixo do vídeo também no resumo, porque a gente sempre tem uma promoção de pré-lançamento. Então você pode aproveitar, porque daí a gente te avisa quando isso acontece, né? Então aqui as informações que eu vou dar, muito importante ressaltar que elas não são suficientes para que você, professor, esteja apto a fazer a sua própria atividade, tá? Isso porque na pedagogia você não tem aulas que são voltadas para essa área do design instrucional neuropsicopedagógico, que é o nome do elaborador de atividades, porque a gente tem uma profissão com nome, tá? E essas informações que eu vou dar também não são suficientes para que você esteja apto a autonomamente fazer, porque são informações, não são formações. O que elas vão te dar um parâmetro é para começar a identificar o que tem qualidade e o que não tem qualidade no que você usa. Inclusive em e-mail, escrever, sistema didático, livro didático, então você começa a perceber também as falhas que tem nesses materiais, a partir do que eu vou explicar aqui, tá? No campo de engenharia pedagógica, a gente vai ter nesse material. Ele vai partir de um contexto, que é aquele item 1, né, que está ali. Numa mata fechada, viu um macaco, um Marco. Ele era pequeno, mas muito maroto. Então, aí a gente tem uma delimitação de arquitetura de informação, que eu vou explicar daqui a pouquinho. Mas o item 1, ele vai partir de um contexto, a atividade. Isso vai fazer com que a criança fique mais próxima dela do ponto de vista emocional, porque vai ter um parâmetro de segurança para ela poder recorrer. Então, a gente já trabalha com pesquisa também nesse item. A gente vai apresentar focos, que é a questão lá que eu expliquei para vocês no comecinho, mas a gente vai retomar daqui a pouco. Então, eu tenho 4 focos de estudo aí, né? Que estão devidamente numerados, 1, 2, 3 e 4. Aliás, guarda essa informação que ela é importante. E a gente vai utilizar processos mentais, que eu venho falando há muitos vídeos aí, para que martele mesmo na sua cabeça, para você entender que atividade sem processo mental é um mero passatempo. Não dá para a gente usar atividade sem poder utilizar processo mental de fundo, né? Partindo de um contexto, eu estou utilizando o método global, gente. O método global, ele é um método analítico que a gente pode ou não utilizar na alfabetização. Então, nesse caso, a gente está utilizando como ponto de partida dentro da engenharia pedagógica sugerida para o material, porque ele é um material de reforço, então eu tenho que partir de um contexto para que a criança fique mais envolvida na página, né?
Ele vai apresentar focos, portanto, eu trabalho a função executiva, que é o que eu falei para vocês lá no comecinho do vídeo. Eu vou trabalhar com controle inibitório, porque vocês vão ver que tem uns quadrinhos em volta, que são de arquitetura de informação, eles vão ajudar a delimitar o espaço que eu estou trabalhando, então isso é controle inibitório. Eu vou delimitar o contexto, que daí eu coloco isso no item 1, e eu vou delimitar também quais são os meus objetivos didáticos ali no objetivo da página, que está escrito lá, desenvolver a interpretação de textos, aprofundar conhecimentos da letra M, escrever palavras iniciadas por M e aprimorar estratégias de leitura. Então, vocês vão perceber que está apresentando aí um foco para a atividade, tanto para o professor ter um parâmetro do que ele está ensinando, quanto para o aluno ter um parâmetro do que eu quero que ele foque neste momento. Então, isso vai ajudar a memória operacional, que faz parte do raciocínio, que é a memória de curto prazo, para ela ter um item de arquitetura de informação que se chama carga cognitiva, que eu estava pensando se eu ia adiantar ou não essa informação. E mais importante do que tudo isso, a gente utiliza aí processos mentais piagetianos, que no caso a gente está utilizando aí processos de classificação com consciência fonológica letra M, letra inicial, né? A gente vai utilizar outros processos também, a gente tem comparação, que a gente tem que comparar palavras para poder identificar o que a gente está procurando. Então, tem alguns outros processos aí, inclusão, que estão atrelados a essa engenharia pedagógica. Na arquitetura de informação, a gente utiliza a sinalização, que é essa questão dos quadros que eu falei para vocês, que não pode ser qualquer quadro, tá? Então, não se arrisque a fazer o que você não sabe, que você não tem informação para. Você vai notar que os quadros, eles têm um modo para acontecer, eu não posso colocar qualquer quadro, né? Porque vai ficar muito contido e isso vai provocar um efeito de contenção que vai ser ruim para o meu aluno. E a gente vai ter contiguidades aí espaciais e temporais, que está tudo na mesma página, e com um tempo adequado à aprendizagem do aluno e à sua carga cognitiva, que é aquele item de função executiva que eu falei para vocês, que a gente está delimitando aí a memória operacional de um jeito profissional, que faz toda a diferença. Nos itens matemáticos, que esse daqui é um dos exemplos, a gente vai ter os mesmos itens que eu expliquei na página anterior, e mais a questão de repertório de alfabetização, porque nessa página aqui, no processo piagetiano, eu estou trabalhando a sequenciação e a seriação, que a gente vai enumerar as irmãs da mais velha para a mais nova. Então, eu estou colocando aí uma ordem decrescente. E eu também estou trabalhando na interpretação, ali no item 3, quem nasceu primeiro, quem nasceu por último, que são itens essenciais de posição que fazem toda a diferença durante a alfabetização. E muitas vezes a criança não teve esses itens aí no infantil, né? Então a gente já trabalha também nesse material. Eu espero que você tenha gostado das dicas desse vídeo. Eu apresentei aí 2 atividades para que você tenha um parâmetro da qualidade e diferenciação das nossas atividades em relação às atividades que são feitas informalmente por pessoas que não são profissionais da área, né? Então, eu espero que eu tenha dado esse parâmetro bem legal para vocês e que vocês tenham compreendido aí a importância de identificar esses itens numa atividade. Agradeço por ter assistido o vídeo até aqui, né? Porque é um tempo que a gente sabe que é precioso para vocês também. Desejo para vocês um bom trabalho e bons resultados na sua aula.